Existe um nome que hoje é muito conhecido em todo o mundo, como Madame Tussauds. Ela ficou famosa por causa das suas figuras de cera, por causa dos museus de cera. E a Madame Tussauds tem uma biografia muito interessante que ela própria escreveu. Ela, aos 80 anos de idade, ela morreu com 90 e alguma coisa, mas aos 80 anos de idade, mais ou menos, ela chamou um amigo, escritor, e ditou as suas memórias para ele. Ela nasceu na França em 1761. Ela é filha de um militar e trabalhou na casa de um médico chamado Dr. Philippe Curtis. Esse médico a levou para Paris quando ela tinha 6 anos de idade. Esse médico, ele fazia imagens ou figuras de cera de cadáveres. Ele dissecava cadáveres e fazia os órgãos e também o corpo do cadáver de cera para médicos poderem estudar o corpo humano. E ele viu naquilo um grande negócio, porque muita gente ficava interessada em olhar para aquelas figuras de cera, e ele começou a expor essas figuras de cera. As figuras de cera geralmente tinham cabelos que eram tirados de defuntos e dentes que eram tirados também, obtidos por dentistas que guardavam os dentes que arrancavam. E era uma coisa macabra, mas era tão bonito o resultado final que as pessoas iam ver as suas exposições. E uma outra coisa interessante que ele logo descobriu, ele e ela, porque ela aos 6 anos foi trabalhar com ele e aprendeu o ofício, e eles logo descobriram que as pessoas estavam muito interessadas em vaidades e queriam ver a vida da nobreza. Então eles começaram a produzir figuras da nobreza, da rainha, do rei, dos nobres, da corte. E Madame Tussauds chegou a ser contratada, inclusive, para ensinar escultura à irmã do imperador Luís XVI, e ela foi até convidada a morar no Palácio de Versailles, na França. Quer dizer, uma pessoa assim que circulava livremente na mais alta sociedade. Mas aí veio a Revolução Francesa, e como nós sabemos, quem estudou história sabe que virou tudo ao avesso. A nobreza foi decapitada, o rei foi decapitado, a rainha foi decapitada, os nobres todos eram mortos, passavam por torturas e depois mortes. E nesse meio tempo, tanto o Dr. Curtis como a Madame Tussauds precisavam correr atrás das notícias, porque eles tinham que trocar as cabeças na vitrine da exposição deles, porque de repente alguém caía em desgraça perante os revolucionários, eles tinham que correr lá, tirar aquela cabeça daquele e pôr uma cabeça de um que estava agora sendo bem aceito na nova ordem de coisas do governo. E com isso, as pessoas iam lá para saber até as últimas notícias, quem estava em evidência e quem tinha perdido a cabeça literalmente na guilhotina e literalmente na vitrine do Dr. Curtis e da Madame Tussauds. Aí ela chegou a ser presa por 3 meses por suspeita de apoiar a monarquia, e chegou a ser condenada à execução, à morte, mas felizmente escapou por influência dos seus amigos. E uma das amigas que ela conheceu na prisão chamava-se Josefina, que seria depois a imperatriz casada com Napoleão Bonaparte. Então essa mulher teve uma vida assim que daria um livro. Ela chegou até a contar que ela fez uma máscara, um molde do rosto de Napoleão. Napoleão deixou ela fazer um molde do rosto dele, e ela fez então a figura de Napoleão a partir do molde do rosto de Napoleão. A BBC, recentemente, a rede inglesa de televisão e cinema, decidiu fazer uma biografia, um documentário da vida de Madame Tussauds, porque era muito interessante. E quando foram pesquisar a fundo a vida dela e comparar com a autobiografia dela, descobriram que ela era uma grande mentirosa. Que muita coisa na biografia dela nada mais era do que invenção dela. Ela não era filha de um militar, ela era filha de um desses que corta a cabeça, de um executor, de um carrasco. E na França antiga, filho de carrasco tinha que ser carrasco, era uma profissão que passava de pai para filho, que nem cartório. E filha de carrasco tinha que casar com um filho de carrasco, com um carrasco também. E ela conseguiu escapar dessa ordem de coisas e casou-se, inclusive,
com um homem chamado Tussaud, que é de onde vem o sobrenome. O sobrenome dela era diferente, era Groschowitz. Era um nome completamente não fácil de se tornar uma marca. Ela casou-se com esse Tussaud, largou o marido, largou o filho que ela teve com ele, foi morar na Inglaterra, herdou as estátuas e as figuras de cera do Dr. Curtis e abriu na rua Baker Street, famosa pela ser aquela rua da história do detetive lá, do Sherlock Holmes. Ela abriu esse museu famoso que depois se espalhou, hoje tem em vários países. Ela nunca morou no Palácio de Versalhes, ela nunca foi contratada por Luís XVI para dar aula de escultura para a irmã dele, ela não era amiga da imperatriz Josefina, ou seja, ela embelezou toda a história dela. Por quê? Porque essa era a especialidade dela. Ela embelezava as coisas, ela pegava um morto, fazia uma figura de cera do morto, embelezava o morto e fazia aparecer vivo. Tanto é que no seu museu, as pessoas iam muito, no tempo do museu ainda em Paris, as pessoas visitavam o museu para seguir a moda, a última moda, porque ela vestia as figuras da nobreza com a última moda da nobreza. Então o povo ia lá olhar na vitrine o que estava usando agora na nobreza, entre os nobres de Paris. Essa mulher, na realidade, ela é tão mentirosa quanto eu. Porque eu sou um mentiroso também. Vocês devem saber disso. Eu sou um escritor. Eu sou um cronista. O que um cronista faz? Um cronista pega uma história normal, um acontecimento usual, corriqueiro, e embeleza aquilo de maneira a ficar uma crônica interessante, divertida, engraçada. Na verdade, não é uma mentira, mas é um embelezamento. E aqui eu estou vendo pessoas mentirosas também nessa maneira de mentir, que é tentando se embelezar. Ninguém saiu de casa com o cabelo sem pentear, ninguém saiu de casa com a roupa que estava, tirou o pijama, pôs outra roupa. Todos nós tentamos parecer alguma coisa que nós realmente não somos lá em casa, não somos na nossa intimidade, porque nós queremos ser alguma coisa a mais. Nós queremos ser aquela figura de cera do museu que está na sua melhor forma. O Schwarzenegger lá no museu está todo musculoso. O Schwarzenegger hoje está um trapo, porque a pessoa envelhece, a pessoa perde a força e tudo mais. Quando colocaram, inclusive, a figura daquela cantora Beyoncé no museu, foi um protesto geral, porque os escultores fizeram a figura dela branca, loira e magra. E aí todo mundo protestou que aquela não era a cantora. Tiveram que trocar a estátua dela por uma estátua mais real, com a pele da cor da atriz, da cantora, os cabelos dela mesmo e inclusive o corpo dela, que não é exatamente o corpo de uma manequim de desfile de moda. Então toda essa mania que nós temos de embelezar aquilo que não é a nossa realidade, né? Mostrar o que nós não somos, isso vem lá de trás. Quando Adão e Eva caíram em pecado, eles sentiram que faltava alguma coisa agora, estavam separados de Deus. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi fazer um cinto de folhas de figueira, esconder as suas vergonhas, esconder o seu pecado, esconder de Deus. Não só esconderam a si mesmo com um cinto de folha, que não adiantou muito, porque eles correram logo se esconder em meio às árvores do jardim. As árvores do jardim nos falam de religião, que é quando você corre se escondendo no meio de outras pessoas que têm as mesmas ideias que você, então você se dilui naquele grupo e já não é tão visto nos seus pecados. Porque a Bíblia fala que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, em Romanos 3, versículo 4. Quando o Senhor Jesus criticava os fariseus, ele falava de dois tipos de sepulcro. E é basicamente isso que nós fazemos também. Ele falava, no capítulo de Lucas 11, versículo 44, ele falava: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Sepultura que não aparece é aquela que você enterra, planta grama em cima e ninguém vê que tem uma pessoa enterrada ali.
Todo mundo anda por cima e ninguém percebe. Depois ele falava de outro, ai de vós, em Mateus 23, 27, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Esse é o outro sepulcro. Esse é a pessoa que quer mostrar que é bonito, que é brilhante, que é caiado, que é enfeitado com flores e tudo. E nós temos esses dois lados. Uma parte nossa nós queremos esconder. Nós somos hipócritas, sepulcros, escondidos debaixo da grama, que as pessoas andam por cima e não percebem os nossos ossos, as nossas sujeiras escondidas ali. E por outro lado, nós queremos ser sepulcros caiados que todo mundo veja. Em João 3,19, tem um versículo interessante, 19 e 20, que fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, ou seja, odeia a exposição, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Essa é a nossa natureza. Nós não queremos mostrar o que nós realmente somos. Não queremos vir para a luz. Mas a coisa engraçada é que somente aqueles que vêm para a luz podem resolver o problema do seu pecado diante de Deus. Por quê? Porque eles podem deixar que Deus veja o seu pecado. Claro que Deus vê tudo, mas uma coisa é você esconder o seu pecado, Deus sabendo que ele está ali, como Adão e Eva se esconderam no meio das árvores do jardim, e Deus falou: Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse onde Adão estava. Era uma pergunta retórica. Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão dissesse onde ele estava, que Adão reconhecesse que ele tinha caído, que ele tinha desobedecido a Deus. E assim Deus também quer que nós mostremos para ele quem nós realmente somos. Mário, onde estás? Senhor, pecador perdido, não tenho solução. Quando você se coloca na luz, as coisas surgem e aparecem. Tudo fica evidente na luz. Quando eu falei que as árvores do jardim são uma figura de religião, porque a religião é um excelente esconderijo para o homem. E agora eu vou falar uma coisa aqui que é importante você ponderar no seu coração. Algumas pessoas aqui já se converteram, são cristãos, são pessoas que professam crer em Jesus como seu Salvador. E a pergunta é esta: você se converteu a uma religião ou uma pessoa? Porque se você analisar, a grande maioria das religiões, as pessoas se convertem à religião. Se você quer se tornar budista, você se converte ao budismo. Quer se tornar muçulmano, você se converte ao islamismo. Você quer se tornar judeu, você se converte ao judaísmo. Mas tem algo que é diferente. O Evangelho fala de converter-se a Jesus, a Cristo. Vinde a mim, ele fala. Ele não fala, vinde ao cristianismo. Porque muitas pessoas são convertidas ao cristianismo. E se você é convertido ao cristianismo, você vai lutar com unhas e dentes para defender o cristianismo, mas não exatamente a Cristo. Por isso que nós vemos guerra, briga entre religiões e tudo, porque cada um defendendo a sua religião. Porque se converteram a uma religião. E se alguém puxar aquela religião, tirar dele, ele fica sem nada, então ele não pode deixar tirar aquela religião dele. Mas quando você se converte a Cristo, você se converte a uma pessoa. A uma pessoa, Jesus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deu uma descrição de como seriam os homens maus da cristandade, esse trecho aqui é da cristandade, nos últimos dias. Em 2 Timóteo 3, ele vai descrever várias características, mas uma delas é amantes de si mesmos. Ora, se eu sou amante de mim mesmo, eu não posso amar a Deus, não é assim? Se eu sou aquele que está em primeiro lugar na minha vida, então não é Deus. Avarentos, o que é avarentos? Amigos do dinheiro, que querem dinheiro. Será que precisa falar que você vai ter que ligar a televisão para descobrir quem são esses avarentos que pregam um evangelho de avareza, um evangelho de enriquecimento, de prosperidade? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E ele continua falando e chega ao ponto que fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estátua de cera. Estátua de cera. Muitos que hoje professam, creem
na Bíblia, professam ser cristãos, pregam a palavra de Deus, estátuas de cera, aparência de piedade. Por quê? Porque levam cativas, a continuação da passagem diz que levam cativas mulheres carregadas mulheres tolas, nécias, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, por vários desejos. Que desejos esses? Uma passagem em 2 Pedro, quando fala também desses homens vis que usam a palavra de Deus para buscar discípulos, diz que eles são como nuvens, fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Enganam com concupiscências da carne. O que é concupiscência da carne? Desejos do ser humano. Se eu chegar na praça ali hoje e falar assim, todos pecaram e destituídos da glória de Deus, vai fazer assim, ó, multidão. Vai fugir todo mundo. Ninguém quer escutar isso. O que? Eu, pecador? Não. Mas se eu chegar e falar assim, Deus quer dar prosperidade a você, carro novo, uma mansão na Flórida, vai se juntar todo mundo e eu quero escutar também. Saúde permanente, sorte no amor, Deus vai dar tudo isso para você. Todos vêm ouvir. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não quero escutar isso. Mas é isso que leva à salvação. É reconhecer o estado do homem morto. Morto. O que diz as Escrituras? Creu Abraão, em Romanos 4:3, em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Toda essa questão daquelas figuras de cera serem tão atraentes para as pessoas mostrarem o ponto alto da carreira de cada celebridade. A Marilyn Monroe, que está lá no Museu de Cera, está linda, com a sua saia voando ao vento da saída do metrô. Ela não está deitada numa maca, morta, como foi a última foto que tiraram dela, tirando da casa dela, depois de uma overdose, totalmente pálida, aquele rosto já com sinais de morte. Não, ela está linda no museu. Por quê? Porque nós queremos mostrar o melhor de nós e esconder o pior de nós. Para quê? Para nos justificarmos diante das pessoas, para dizerem, eu sou bom, eu sou bonito, eu sou famoso, eu sou forte, eu sou elegante, eu sou... E aí eu quero mostrar esse lado. Mas Deus não se engana. Deus não está em busca de um museu de cera. Deus está vendo a realidade de cada um de nós. Nós somos trapo de imundícia para Deus. As nossas justiças são trapo de imundícia para Deus. Nós somos como a erva que seca e morre. Nós somos assim mortais. Como foi falado na outra pregação do Evangelho, mortais. E como que eu vou me justificar diante de Deus? Não pelas minhas obras, pelos meus feitos, pela minha maquiagem. Não. É isso que fala aqui. Por quê? Porque se eu fizer alguma coisa para me justificar diante de Deus, o que Deus vai me dar em troca vai ser um salário só. E como eu tenho, a única coisa que eu posso apresentar para Deus são pecados, porque eu sou pecador e tenho pecados, a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Deus vai ter que me dar a morte, não vida. O que Deus espera de mim, então? Que eu reconheça o meu estado e apele para aquele que justifica, não o bom. Não o bom. Como diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso, a fato dele ter crido em Deus, lhe foi imputado como justiça, lhe foi tributado como justiça, foi depositado na sua conta como justiça.
Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, não faz nada, mas crê naquele que justifica o ímpio. Veja que interessante, Deus justifica o ímpio, Deus não justifica o bom. Jesus falou, os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Então, se eu não me reconheço enfermo, pecador, perdido, por que Deus vai me salvar? Por quê? Mas Deus quer justificar o ímpio. Por isso, quando Deus fala, quem é ímpio aqui? Aquele que levantar a mão, Deus vai justificar esse. Deus vai justificar esse. Porque esse estava atento àquilo que Deus estava chamando pecadores para serem salvos. Quando foi no início do século XX, uma empresa de navegação chamou para trabalhar como telegrafista, pôs um anúncio no jornal, era uma época de grande crise econômica nos Estados Unidos e em todo o mundo. Então a sala de candidatos se encheu, e todos esperando a hora da entrevista. Uma porta ali, fechada, onde estava o gerente que ia entrevistar, o telegrafista. Daqui a pouco, um deles se levantou, um dos que estavam ali na multidão, foi lá, abriu a porta e entrou. Levou um pouco de tempo, abriu a porta, saiu e foi embora. Em seguida vem o gerente, vocês estão dispensados, já encontramos o candidato. Mas como encontraram o candidato? Ninguém veio nos chamar, não, eu chamei sim. Quando eu bati na porta, em código Morse, dizendo quem é telegrafista, entre na minha sala. Só entrou um. E Deus está chamando hoje quem é pecador, que Ele quer justificar, porque quem é ímpio, Ele quer justificar o ímpio. É isso que Ele quer fazer hoje, com cada um que se reconhece pecador. Davi, que ele citou aqui em Romanos, que Paulo citou em Romanos, quando fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, ele citou Abraão, mas uma passagem que ele fala também, assim também Davi declara, bem-aventurado ao homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Essa passagem vem de Salmo 32, que o próprio Davi escreve, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Isso é o Evangelho. Isso é Evangelho. Evangelho não é vá à igreja. Evangelho não é põe um terno, compra uma Bíblia, põe debaixo do braço. Evangelho não é faça isso, faça aquilo, faz aquilo outro, que talvez um dia, quem sabe, Deus vai premiar você com a salvação e você nunca vai saber se vai ou não, vai morrer na incerteza. Evangelho não é nada que venha de nós. O Evangelho são as boas novas, a boa notícia de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Uma lista de ordens e ordenanças e leis e regras não é boa notícia. A religião fala para você, se você fizer isso, talvez você seja salvo. Ah, é? Então vou começar hoje. Aí você corre, começa a mudar de vida, arrumar sua vida, mudar de roupa, mudar de cabelo, mudar de amigos. Você começa a fazer um monte de coisa para seguir aquela... Não, isso não é boa notícia. A boa notícia é crer no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a boa notícia. Existe uma história de uma cidade que estava sitiada pelo inimigo. De repente entra um mensageiro e fala assim, olha gente, o inimigo falou que não vai atacar a cidade se nós fizermos isso. Todo mundo olhou ali e falou assim, amigo, não vai dar, estamos perdidos então. Não vamos conseguir. Agora a outra versão da história. Chega o mensageiro e fala, pessoal, o inimigo foi destruído. Esse é o Evangelho. O inimigo foi destruído, o pecado foi destruído, a morte foi destruída na cruz, quando Cristo morreu na cruz. Quando derramou seu sangue ali. E agora convida, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu espero que, se você era convertido a uma religião, você saia daqui hoje convertido a Cristo. Porque religião alguma pode salvar, mas Ele é o Salvador, que morreu na cruz para levar os nossos pecados. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra, nosso Deus e Pai. Nós agradecemos a Ti, Pai, por essa mensagem tão graciosa do Evangelho, que Cristo veio morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados, derramar seu sangue ali para nos purificar. Pai, pedimos por todos aqui, por todos os que irão ouvir esta mensagem. Pai, que não haja entre eles estátuas de cera, mas que todos possam se voltar para Ti, Pai, mostrar a sua verdadeira face, se abrir diante de Ti, confessar que são pecadores e pedir essa salvação que Tu estás querendo dar por graça àqueles que atenderem ao Teu chamado, Pai. Confiamos em Ti, confiamos no poder do Teu Santo Espírito para tocar corações e convencer o pecador de seus pecados. Nós pedimos, Pai, e agradecemos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.